Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, olá, gratidão por mais esta noite de estudo e amparos ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. E aí, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde e que possamos mais uma noite pedir ao alto muita luz e iluminação para o nosso planeta. Vocês já repararam que nós temos sempre algum desejo, algo para pedir, algo para ansiar, algo que gostaríamos que acontecesse? Então, hoje eu venho do livro do Espírito André Luiz, falando sobre um desejo. Vamos ouvir? Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos, mentalizando, agimos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como é que você pensa? Você crê e como você crê, será. Eu até tenho, dando uma pausa aqui, um parênteses, a minha irmã, ela costuma fazer um quadro dos desejos na casa dela. E vocês sabem, assim, desejo comprar um armário de cozinha novo. Aí ela vai lá, recorta de algum lugar o armário mais ou menos do jeito que ela quer. Desejo algo... E assim vai, algumas coisas mais baratas, outras mais caras, e vai colocando ali. Vocês sabem que todo ano, no final do ano, ela consegue, graças a Deus, realizar cada uma das figurinhas que ela colou lá naquele cartaz? Não é maravilhoso? Por quê? Porque ela mentalizou, ela agiu, ela botou em funcionamento essa energia maravilhosa que é o do nosso pensamento. Então, que tal começar a fazer um quadro dos desejos? Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. O campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Olha que maravilha! A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Por isso, a sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que deseja. Lógico, gente, que há desejos e desejos. Eu não posso desejar o que não é meu. Eu não posso querer a felicidade do outro. Eu não posso entrar dentro da vida do outro e pegar algo que não me pertence. Por isso, tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos pensando e desejando, para que assim possamos estar calmamente usufruindo de algo que realmente seja nosso. E lembrando que, mais do que desejarmos, Deus, na sua santa sabedoria, Ele sabe tudo que é
providencial à nossa vida. Então, às vezes, nós não temos isso ou aquilo que desejamos, pois é o que fez parte deste desejo poderia nos atrapalhar o nosso progresso moral. Vocês estão entendendo? Então, mais do que desejar, ter sabedoria nesse desejo. Eu, graças a Deus, eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Isso também atrapalha os desejos, viu? A gente achar que as coisas têm que vir no tempo que a gente quer. E não é assim. Cada um deve não ter ansiedade. Pois a ansiedade é aquele exemplo que eu falei aqui, né? Que às vezes, antigamente, a gente fervia o leite. E a gente ficava ali esperando na boca do fogão o leite subir. E demorava séculos. E quando alguém chamava a gente no portão, lá aí o leite subia exatamente naquela hora. Por quê? Porque você esqueceu, você entregou algo ao tempo. Então, mais do que desejar, você respeitar o tempo de cada coisa. Porque 1 minuto não é nada, né? Mas quando a gente coloca algo para aquecer no micro-ondas 1 minuto, não parece que demora a eternidade? Porque você fica na expectativa, você fica ansioso, você fica querendo que o tempo passe rápido. E o tempo, ele é maravilhoso, ele nos ensina, mas ele é muito paciente. E assim também nós devemos ser pacientes com tudo o que está a vir na nossa vida. E você, tem pensado nisso? Como é que você está de acordo com os seus desejos? Você está mais para realizar ou está mais para deixar para lá? Ou você largou de mão, você desistiu de esperar que aconteça? Porque também é algo agravante. Quando a gente desiste de algo, é porque realmente aquilo não era tão importante e acaba caindo no esquecimento. E quando realmente a gente insiste em algo, é porque trará algum benefício. Mas normalmente aquele desejo que vem rápido é um desejo que tanto faz bem para você, como também para outras pessoas que estão à sua volta. Lembremos que também é válido desejar não só coisas materiais, deseje também o aperfeiçoamento seu espiritual. Eu desejo mais calma, eu desejo mais empatia, mais amorosidade, entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Este livro já está no final e a nossa próxima leitura será Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Leitura de hoje, leitura 92. Silencioso heroísmo. Bem sabemos, amados companheiros, como é difícil e repleta de tropeços a jornada humana nos caminhos do mundo. Nunca é fácil o trato dos problemas existenciais, mormente em face das enfermidades, da penúria financeira, das inaptidões físicas, dos preconceitos sociais, das injustiças, das afrontas, das traições afetivas, das ameaças letais. Natural parece-nos, por isso, que o entendimento comum tolere como inevitáveis e até justas as mais desastradas reações das pessoas ante as adversidades ou as frustrações, ainda mesmo quando agressivas
perigosas ou mortais. Há, por essa razão, quem não só desculpe, como aplauda as explosões de ódio ou de vingança, os ataques de cólera incontida, as retaliações morais, os lúdibrios da esperteza, o desespero, o desânimo, a fuga ao dever, a deserção às responsabilidades mais sagradas, a autodestruição. Aos discípulos do Evangelho, à luz do Espiritismo, é inteiramente negado esse pretenso direito às reações egoísticas e violentas, fora dos padrões da consciência esclarecida. É muito maior, em relação a eles, a exigência de um comportamento irrepreensível cristão no fragor das lides humanas. O dever sempre bem cumprido, a resignação do sofrimento, o perdão incondicional das ofensas recebidas, o trabalho desinteressado e ininterrupto pelo bem geral. É nessa forja de heroísmo anônimo que se acrisolam os seguidores sinceros de Jesus, arrostando muitas vezes além dos seus próprios enigmas e das suas próprias dores, a incompreensão de quantos lhes desentendem a conduta inusual. Eis porque vos acompanhamos com tão acrisolado carinho e afeto tão especial. Avante, amigos, em vossa marcha silenciosa, ao longo dos vossos dias e das vossas noites, certos de que o Pai Celeste, que vê onde a vista humana não alcança, vos segue com divinal desvelo e vos abençoa com seu supremo amor. Nosso espírito amigo, Josélia. Sim, meus companheiros, é muito difícil para nós entendermos o porquê que acontece tantas coisas em nossa vida. Muitas das vezes nos sentimos tão desesperançosos e até parece que nos aniquilam as forças. Porém, o que a nossa amiga Josélia pede é que nós nunca deixemos-nos sucumbir pelo fel, pelo ódio, pela falta de resignação, pela falta de perdão, e que possamos sempre, com a cabeça erguida, com o coração sereno, abastecidos da palavra do Evangelho, sempre corresponder ao que o Mestre espera de nós. Pois, com essa marcha silenciosa, através dos dias, através das noites, haveremos de alcançar a nossa conquista espiritual. Tenha fé, tenha ânimo e não se deixe contagiar pelas vibrações negativas. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria de agradecer o sucesso do nosso almoço de Páscoa. Muito bom ver o sorriso, a alegria de vocês nesse nosso encontro bimestral. Como é bom fazer o bem e estar pertinho uns dos outros nesta vibração de paz. Muito obrigada pela sua presença. E te espero em junho. Sim, em junho será o nosso almoço junino.
Agradeço a ajuda dos nossos padrinhos da placa solar, ajudando com o valor de R$ 120 para a colocação das mesmas na nossa assistência. Muito obrigada, gratidão. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também o envolvimento de nossos colaboradores que sempre nos ajudam nos eventos da casa, desde o acolhimento no portão às tarefas diversas. Gratidão! Nossa campanha da cadeira do papai continua e também os itens para o nosso bazar, como objetos de cama, mesa, banho, itens de casa, roupas e demais objetos que queiram doar, pois tudo se reverte numa ajuda para a casa. E chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, parabéns, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Wagner Ramos Lisboa, parabéns, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Contuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo e Mayra Camiper. Parabéns, felicidade, que Deus ilumine muito o caminho de vocês. Não deixem de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, nossos alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, biscoito, creme cracker, maisena, produtos para fazer o mingau da vovó, tudo é bem-vindo. E para a limpeza da nossa casa, precisamos de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de nos ajudar contribuindo? Então, por favor, anote nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Nós temos 2. Nosso CNPJ 34022 756 000153. Pix celular do Santander. Número 21 9986 35 298.
Gostaria de passar aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nossa assistência fica aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se for melhor para você deixar a sua contribuição ou o item para o nosso bazar lá na Avenida 13 de Maio, no centro da cidade, fique à vontade. O endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, para falar com a Simone da 13 de Maio. O número do contato da sala é 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar o nome para a prece. Se você preferir enviar o nome pelo e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepauloditarso.org. Você perdeu algum programa e gostaria de ouvir de novo? Então vá lá no nosso canal do YouTube. Escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, ou siga a gente no Instagram, assistência_espírita_Paulo. Não é facinho? Esperamos você, hein? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos estudando o tópico Causas anteriores das aflições. Hoje vamos dar sequência pelos itens 8 em diante. Kardec nos diz o seguinte: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o fruto do seu trabalho.
Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sentimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma determinada cidade até que hajam expurgado. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele a resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Bem, essa explicação de Kardec como continuação às causas anteriores das aflições mostra claramente os tipos de vicissitudes e dores pelas quais nós passamos aqui. Então, cabe a nós entendermos as provas e as expiações pelas quais nós passamos. E qualquer que seja isso, nós temos que encará-las com resignação, porque se nos forem impostos, ou se nós escolhemos para melhorarmos, para nos adiantarmos ou não, nós estamos fazendo isso com um objetivo só: tornarmos-nos mais puros, alcançarmos a subida cristã, ou seja, irmos em direção ao reino de Deus pelos nossos próprios esforços. E não vai ser com resmungo, com recalcitrações, com bico, com cara feia, que vai melhorar nada. Ao contrário, vai nos fazer sofrer mais. E se não dermos conta dessas expiações e provas nesta encarnação, com certeza vamos levar para outra. Então temos que fazer força, pedir ajuda a Deus, aos nossos amigos espirituais, para nós termos força para suportar todas essas encrencas pelas quais nós passamos de modo tranquilo, com resignação, com cara limpa, cara alegre, e que sabedores de que isso tem um tempo determinado para acabar. Tudo vai ser melhor no futuro, dependendo apenas de nós mesmos. Depende de nós, a maneira como encaramos as dificuldades, o nosso futuro que há de vir. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 31. Paciência e trabalho. Auxílio se baseia na comunicação, e toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. Isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. O medicamento, via de regra, pede veículo para alcançar os mais estranhos redutos da vida orgânica. Fontes garantem cidades reclamando redes de canalização. A força elétrica, para ser alavanca de atividade e progresso, exige fios, transmissores. E até mesmo o próprio pensamento materializado no plano físico, para atingir a mente alheia, necessita acomodar-se em estruturas verbais. O amparo do mundo superior não foge ao sistema. Paciência com trabalho é o clima indispensável à intervenção da providência divina pelos meios imprevisíveis e múltiplos em que a divina providência se manifesta. Observe semelhante lição por ti mesmo. Ante problemas que aparecem, se te perdes no desespero, sem pausa, ou se recolhes obstáculos, cozinhando-os indefinidamente na queixa. Nada mais consegue senão tumultuar a própria experiência, impedindo a presença da tranquilidade imprescindível ao apoio da vida maior. Quando sofrimentos e provações te batam à porta, refugia-te na paciência e no trabalho, e verificarás que agentes ocultos colaboram eficientemente contigo na supressão de quaisquer dificuldades e sombras. Lembremo-nos disto: sem paciência com o trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida. Mas é importante salientar que o trabalho sem a paciência pode induzir a desequilíbrio, tanto quanto a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Em todas as circunstâncias, serve e espera, sempre, sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo em louvor do próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Sônia Mesquita Ferreira, Maria Aparecida Viana, Nédio Costa Viana, Marco Antônio Carvalho, Ana Paula Gonçalves Carvalho, Maria Bezerra Gonçalves, José Luiz César, Ângela Marques de Santana, Diego Alves Melo, Railine França Silva, Clara França Alves Melo, José Ferreira Antunes Júnior, Natan Rodrigues de Cássio, Igor Rodrigues Pavel, Débora Juliane da Silva Paz, Jandira da Silva Paz, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento,
Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, João Batista Dias, Orlando Rodrigues, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Tereza Batista Dias, José Francisco de Carvalho, Sebastiana do Nascimento Carvalho, Ana Maria de Carvalho, Pedro Gonçalves Neto, Robson Mota, José Benedito Alves, Éder Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Ana Lúcia Viana Mota. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em favor do êxito que desejamos, não esperemos pelo concurso do vizinho. Colaboremos com ele e a vitória aparecerá. No círculo de nossa paz, a questão não é a de perdoarmos com palavras, como se devêssemos desfrutar o trono da superioridade à frente dos outros. Não. Examinemos as nossas atitudes e aguardemos as desculpas alheias para as nossas próprias faltas, e a harmonia brilhará entre nós. Em problemas de fraternidade, o ajustamento não procede das nossas exigências de compreensão. Penetremos as dificuldades do próximo, auxiliando-o, e o equilíbrio surgirá espontâneo em nosso benefício. Na expectativa de auxílio, não contemos com a ajuda exterior. Amparemos os demais com os recursos à nossa disposição, e o apoio geral virá ao nosso encontro. Em enigmas de trabalho e edificação, fujamos à fixação de braços que não nos pertencem. Usemos os nossos braços, semeando a alegria e o bem-estar de quantos nos cercam, e o serviço feito representará uma bênção para todos. Em realizações quaisquer, alusivas aos nossos ideais superiores, abstenhamo-nos da posição do servo ocioso que se sente habilitado a inumeráveis pretextos de escapar à execução dos compromissos assumidos. Meu companheiro de todas as tardes, sejamos a alma de nossa própria tarefa, a luz de nossas aspirações elevadas, a essência de nossos deveres, e entenderemos com o Cristo a venturosa obrigação de ajudar em toda parte, hoje e sempre, decifrando o divino mistério do sacrifício, dentro do qual nos rejubilaremos com a própria cruz, descobrindo finalmente com o Mestre do Amor que, na maioria das vezes, perder no mundo físico é lucrar na esfera próxima.
e que consumir a existência a benefício de todos, será reencontrar a nós mesmos em redentora glorificação na eternidade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.